Boa tarde. Na aula de hoje nós iremos tratar sobre o tipo de discurso. Que discurso esse que são utilizados nos textos narrativos, como a gente viu aí, contos, mini-contos, fábulas, e em qualquer discurso, oral ou escrito. Então, qualquer texto oral ou escrito, a gente vai usar um tipo de discurso. Então, o que é discurso? Discurso é a prática humana de construir textos, sejam eles escritos ou orais. Sendo assim, todo discurso é uma prática social. A análise de um discurso deve, portanto, considerar o contexto em que se encontra, assim como as personagens e as condições de produção do texto. Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Esses são os tipos de discurso que nós iremos estudar aqui. Então, o discurso direto, nós vamos ver aí esse exemplo. É a reprodução fiel da fala. Então, exatamente como a pessoa fala, um diálogo. É uma conversa entre duas ou mais pessoas. Então, tens composto muito, Ricardo? Indagou Quaresma. Hoje acabei uma modinha. Como se chama? Indagou Dona Adelaide. Os lábios da Carola. Bonito, já fez a música? Então aí foi um trecho retirado do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é de Lima Barreto. Aí agora a gente vai ver um tipo de exemplo de discurso indireto. O narrador se utiliza de palavras suas para reproduzir a fala de um personagem. Então ele vai contar a história, ele vai tomar posse do que ele viu, do que ele observou e vai contar da sua forma. E ria de um jeito sombrio e triste. Depois pediu-me que não referisse a ninguém o que se passara entre nós. Ponderei-lhe que a rigor não se passara nada. Aí também é um trecho retirado de um livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o discurso indireto livre é quando ocorre casos mistos de reprodução da fala. Tanto tem discurso direto como tem discurso indireto. Aí é um exemplo também. Como nas noites precedentes, uma fila de agricultores se formou na porta de uma padaria e o padeiro saiu a informar que não havia pão. Por quê? Onde estava o pão? O padeiro respondeu que não havia farinha. Onde então estava ela? Os agricultores invadiram a padaria e levaram o estoque de roscas e biscoitos, e a manteiga e o chocolate. Então, aí é de um trecho aí, os agricultores arrancavam paralelepípedos, de Garcia de Paiva, um trecho aí. Então, a característica do discurso direto, gente, é a seguinte: fala visível dos interlocutores e das personagens, ou seja, do mesmo jeitinho que eles falaram, uso de verbos dicende, que é dizer, responder, afirmar, indagar, perguntar. Aí que aparece muito os recursos de pontuação, que é 2 pontos, travessão, as aspas, mudança de linha. Aí temos um exemplo. Encontrei-me com ele um dia, o olhar estava distante. Aí ele falou: puxa, velho, bem que hoje o dia está especial para matar o serviço. Já o discurso indireto, a fala não visível das personagens, mas informada pelo narrador, numa oração subordinada substantiva. Uso do verbo dicende, dizer, responder, afirmar, indagar, perguntar e etc. Uso da terceira pessoa na oração subordinada substantiva, porque você vai dizer assim, encontrei-me com ele um dia, o olhar estava distante. Aí, no caso, aí ele falou que aquele dia estava especial para matar o serviço. Aí ele falou que aquele dia estava especial para matar o serviço. Então, ele já está reproduzindo a fala lá da pessoa, né? Então, aí ele pediu que eu fosse lá. Aí ele pediu que tu fosses lá. Então, ele está contando. Então, no que respeita a este último item, usa-se primeira e segunda pessoa quando o narrador relatar um fato referente ou a si próprio ou ao interlocutor, exemplo. Então, você também no discurso indireto, você pode ser narrador que você conta a história que você participou também, ou você vai observar a história que alguém vivenciou e você vai contar, né? Aí, discurso indireto livre. Aí é quando aparecem os dois, né?
Aí é um exemplo da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. Fabiano orgulhava-se de um bicho, um cabra vivendo em terra alheia, cuidando de coisas alheias. Ele entendia-se bem com a natureza. Sua vida seca é difícil e reduzira à condição natural. Era um bicho, grunhia como bicho, relacionava-se com a família como um bicho e era feliz assim. Recordava-se de seu antigo patrão, seu Tomás da Bolandeira, homem culto, inteligente, só não sabia mandar. Imagina, em vez de mandar, pedia. Era um absurdo pedir. Era um absurdo pedir? Isso lá era do jeito de tratar empregado? Aí aparecem os dois. Característica do discurso indireto livre. Fala não visível das personagens, cuja voz parece mesclar-se com o do narrador, mas no fundo é o personagem que também surge subrepeticialmente, né? A ausência do verbo de dizer, responder, não vai aparecer. A ausência de dois pontos, travessão e aspa, não vai aparecer esse tipo de pontuação. E os períodos livres, sem o elo subordinativo, né? Encontrei-me com ele um dia, o olhar estava distante. Dia está especial para matar o serviço. Então é como se ele não estivesse contando a fala, transcrevendo a fala e nem, no entanto, usando o que, o pronome, né? As conjunções, aliás, que é da oração subordinada substantiva que nós estudamos. Aí, que é preciso observar na hora de passar do discurso direto para o discurso indireto? Ali, ó, no discurso direto, geralmente o verbo ele vai ficar no presente, como por exemplo lá, não voltamos nele. Não voltamos nele, aliás. Aí já no discurso indireto vai para o pretérito imperfeito do indicativo. Todos os presentes disseram que não votavam nele. Aí tem, o moço perguntou, ele não assinou o requerimento? Já lá aí passa para o mais que perfeito. O moço perguntou se ele não assinara, ou se ele não tinha assinado o requerimento. Aí se tiver lá no discurso direto no futuro do presente, você vai colocar lá no discurso indireto futuro do pretérito. O mecânico garantiu, eu consertarei a moto. Já lá no futuro do pretérito ficaria no discurso indireto, o mecânico garantiu que consertaria a moto. Aí presente do subjuntivo, se no discurso direto estiver no presente subjuntivo, vocês vão usar o imperfeito do subjuntivo. Se estiver no futuro do subjuntivo, vocês vão usar no imperfeito do subjuntivo. Se tiver no modo imperativo, vocês vão usar no imperativo do subjuntivo. Viu? Aí olha aí esse quadro, Aí são com relação aos pronomes, que muda também, porque você vai usar eu, nós, vocês, ou senhor. Já lá no discurso indireto você já vai usar eles ou elas. Como a garota afirmou, eu amo ler. A garota afirmou que ela amava ler. Veja como muda, né? Os advérbios também. Se você está usando dos advérbios ontem, hoje, amanhã, aí você está usando hoje, não posso atendê-lo, disse o dentista, porque é discurso direto. Já você transcrevendo para o discurso indireto, você teria que usar no dia anterior, naquele dia, no dia seguinte, o dentista disse que naquele dia não podia atendê-lo. Viu, hein? Muda também os advérbios, né? Então, aí tem um esquema, né? O discurso, representação da fala das personagens. Aí, discurso direto, a personagem pelo personagem, usa de verbo dicende. Aí tem o exemplo, o candidato diz emocionado, resolverei todos os problemas desta nação. Já no discurso indireto, o personagem pelo narrador. Transposição para o passado, verbos dizendo usado no passado. O candidato disse, emocionado, que resolveria todos os problemas daquela nação. E ainda, se fosse para usar no discurso de indireto livre, a mistura dos dois, uso de discurso indireto sem verbo dizendo. O candidato estava emocionado, resolveria todos os problemas daquela nação. Aí estaria no discurso indireto. Viu?